Olá, amigos do Mata Branca, da ONG Mata Branca, dessa cidade bonita e acolhedora que é Brejo do Cruz. Meu nome é Laércio, eu sou da cidade de Aparecida, faço parte da Cauã Produções Culturais, uma ONG criada há 34 anos, lá na cidade de Aparecida, na época ainda distrito, que trabalha com teatro, com música, com literatura, e desde 2005 trabalha também com cinema, né? O cinema passou a ser uma das paixões da nossa ONG, e a gente já vem realizando algumas produções de curta-metragem aqui na Paraíba. Começamos com Revelando os Brasis, lá em 2005, de lá para cá já são mais de 20 produções, em parceria com vários amigos de Aparecida, de Souza, de Corema, de Nazarezinho, e realizamos também há 13 anos a Mostra Cauã do Audiovisual Paraibano. Então a gente trabalha com a parte de formação, inclusive com várias oficinas de audiovisual, trabalhamos com a produção e também entendemos a necessidade de exibir esse material, e daí surgiu a Mostra Cauã. Então, nós vamos aqui bater um rápido papo com vocês a respeito do fazer cinematográfico, principalmente voltado para roteiro. Nós dividimos a nossa oficina, nesse primeiro momento, em roteiros. Vamos conhecer um pouco do que é o roteiro de cinema, as diferenças entre documentário, ficção, animação, longa-metragem, média-metragem e curta-metragem, né? Então vamos passar um pouco disso para vocês. A intenção é que vocês tenham acesso a esse conhecimento inicial sobre a produção cinematográfica mais voltada para roteiro, e aí vai tomando gosto, vocês vão poder se aprofundar. Nós vamos deixar alguns links, alguns contatos para vocês se aprofundarem nesse tema, e também eu vou passar para vocês uma relação de filmes que eu considero interessantes, principalmente voltados para o documentário, que essa oficina tem mais um foco para o documentário, mas também filmes de ficção e até de animação produzidos aqui no sertão, produzidos por pessoas como vocês, pessoas simples, que não têm uma formação acadêmica no cinema, mas que passaram a gostar, passaram a fazer cinema, a gostar de fazer cinema a partir de práticas, a partir de encontros como este. Então, nesse caso, o modelo de roteiro está diretamente associado à formatação de um roteiro. Roteiristas profissionais dizem que mais importante que a formatação em si é a história ser boa. Mas, sem dúvida, existem modelos e padrões de formatação para escrever roteiros, e é importante que vocês o sigam. Afinal, nenhuma produtora irá ler um roteiro que não esteja dentro dos padrões mínimos de formatação. Dentro da indústria cinematográfica existe um padrão que geralmente é exigido, que geralmente é levado em consideração. Não significa dizer que, para quem está começando, não possa também fazer um roteiro simples e conseguir juntar uma turma e produzir um filme. Então, na indústria cinematográfica, o formato mais conhecido é o Master Scenes. Ele se consagrou na indústria cinematográfica, né, e é seguido isso a nível mundial, né. A fonte mais utilizada é essa aqui, a Courier News, o formato da letra 12, né, e a fonte é aquela fonte que se parece com as letras das antigas máquinas de escrever. E esse padrão fará com que cada página do roteiro corresponda a mais ou menos 1 minuto de cena no filme. As páginas, elas trarão sempre os seguintes elementos: o cabeçalho de cena, a ação, os diálogos e a transição. O cabeçalho introduz uma nova cena. Geralmente criamos uma nova cena quando existe alguma mudança de espaço, o lugar, né? Ou o tempo. Então, uma cena que está gravada no espaço externo, depois ela passa a outra no espaço interno, então ela muda de cena. Do mesmo jeito, o tempo.
amanhã, à noite, um dia, dias depois. O cabeçalho aparece sempre em letras maiúsculas e traz as informações sobre onde a cena acontece e qual o tempo desta cena, né? Se a cena é dentro de alguma locação, usamos a sigla INT, né? Que significa interna. E se for externa, cenas filmadas em ambientes abertos, como praças, quintais, praia, a indicação é EXT, que vem de externa. Tipo o exemplo que a gente mostra aí abaixo, né? Exemplo, por exemplo, interna, biblioteca da escola, dia, externa, praça da cidade, noite. Depois do cabeçalho vem a ação, que é a descrição do que ocorre na cena, sempre no tempo presente. Um exemplo, Maria lentamente coloca a mão na maçaneta e abre a porta da casa. Por fim, o bloco de diálogo composto pelo nome do personagem e o que ele fala. A gente mostra isso aí na figura abaixo, para vocês entenderem um pouco como se processa, como se escreve, como se formata um roteiro. Isso aqui mais voltado para um roteiro de ficção, né? Vale lembrar que fazer um roteiro de um filme é uma tarefa complexa. Exige criatividade, dedicação e persistência para que ideias maturem. Não é de uma hora para outra, sentei aqui, vamos fazer de uma hora para outra, tal, e surge grandes roteiros. É preciso se maturar, né? É preciso ir conversando, juntando ideias, pesquisando. Então, roteiristas profissionais e experientes, muitas vezes, demoram anos para escrever e ainda mais tempo para revisar um roteiro e fazer novos tratamentos. Ou seja, novas versões da mesma história. Você pode revisar várias vezes. Cada revisão dessa é dado o nome de tratamento, a fim de que essa história fique perfeita ou perto da perfeição que você busca naquela obra. Mas isso não é motivo para desistir, viu? Isso não é motivo para ninguém desanimar ou se achar incapaz de fazer um roteiro para cinema. A inspiração veio, sustenta a inspiração, e aí uma boa dose de transpiração. As grandes histórias com certeza não foram escritas em uma única sentada em frente ao computador, então você vai sentar, conversar, rever, pesquisar, até montar o seu bom roteiro. Além da formatação, você precisa de personagens consistentes. Os roteiristas são unânimes ao dizer que um bom filme precisa de personagens consistentes. Tem que ter um personagem que chama a atenção, que prenda a atenção de quem vai ver o filme, que queira conhecer um pouco daquele que vai ser contado. E aí não existe personagem sem história, né? Nem história sem personagem. Dizem grandes, né, roteiristas, pessoal que produz cinema, que discute cinema, tem essa concepção. Antes de começar a escrever seu roteiro, é importante que você conheça a fundo o seu personagem. Você precisa saber e entender do protagonista como se ele fosse um amigo próximo. Então é muito interessante que ao criar um personagem, você crie inclusive todo o perfil psicológico, físico e psicológico desse personagem, para que isso ajude na construção do personagem, na compreensão e na construção da própria história. Então existem várias técnicas para traçar o perfil de um personagem, né? Principalmente de um protagonista. As mais conhecidas são as fichas, os formulários onde os roteiristas preenchem as informações com as características do personagem, características físicas e psicológicas daqueles personagens, principalmente do protagonista. Junto com o modelo de roteiro, também preparamos uma ficha para que você possa definir aí esses personagens, né? Então você pode, a partir dessas fichas, começar a pensar o que você quer, como você quer que esse personagem haja, como você quer que esse personagem seja, repito, tanto físico como psicologicamente. Vale lembrar, né, aí que a capa do roteiro deve conter o título da obra e o nome do roteirista. A primeira página nunca é numerada. Todas as outras páginas devem conter numeração. Não use espaçamento, o espaçamento é simples, né? Nunca use itálico nem negrito. E na descrição da ação, não repita informações que já estão no cabeçalho. Existem diversos manuais de formatação de roteiro na internet, vocês podem procurar, podem pesquisar, vocês vão encontrar, mas o ideal não é desperdiçar energia com isso.
Existem, inclusive, softwares que padronizam tudo automaticamente. Você pode seguir, né? A partir dessas pesquisas que você faz, então dessas sugestões que nós estamos dando aqui, você pode construir inicialmente o seu roteiro. Eu acho importante, né? E está aqui, ó, nós estamos deixando aqui modelos de roteiro. Esse link, vocês podem clicar nele e vocês vão conseguir encontrar, inclusive, vários modelos de roteiros disponíveis para você ler e se embasar para construir o seu. Tem gente que diz até, eu tenho um filme todinho na minha cabeça. Não, enquanto você não tirar da tua cabeça, você tem ideia. Então desenvolva a sua história, além de uma boa ideia, você precisa pesquisar muito. Eu acho a pesquisa extraordinária e necessária, tanto para a ficção como principalmente para o documentário. Importantíssimo que você pesquise sobre o personagem que você quer construir, ou sobre o personagem que você quer contar aquela história, sobre o ambiente que aquela história vai ser contada. A pesquisa é essencial para um bom roteiro. Defina o conflito do seu filme. O elemento básico da dramaturgia é o conflito. Construa personagem consistente dentro da curva dramática. O filme não pode ser linear, ele não pode começar e terminar do mesmo jeito. Ele tem os momentos de alta, o momento de baixa, tem um começo, tem um momento que é forte da dramaturgia, que é parte do conflito. Importante pensar no começo interessante, no meio forte, no fim também bonito, que dê empolgação, que dê liga, né, ao seu filme. Construa personagens consistentes dentro da curva dramática, né, e faça o argumento. O documentarista deve abrir espaço para ambiguidade. No caso do documentarista, ou do documentário, que é uma coisa que nós, inclusive, estamos mais voltados aqui, é importante que haja espaço para a ambiguidade. Qual é o seu objetivo? Sua missão? Por que você está fazendo esse filme? Importantíssimo que você se pergunte isso na hora da construção do seu roteiro. Qual é a emoção principal que você deseja que a história alcance? É um filme que vai puxar por memórias, que você pretende emocionar, você pretende apenas divertir, mas o que é que você quer contar? Como é que você quer contar isso? O que é que você quer atingir? Quando eu terminar de ver seu filme, o que é que você pretende que eu interprete ou que eu comece a partir dele interpretar ou buscar informações daquela história a partir do teu filme? Muito importante que isso seja colocado, viu? Uma coisa que eu queria trazer para vocês aqui é qual a diferença entre filme de ficção e documentário. Vocês podem estar perguntando isso. Para a maioria dos documentaristas, essa distinção é bastante nebulosa. No início, o cinema era todo documental. Era uma ferramenta de investigação. Mas essa definição perdeu espaço para concepções de narrativas mais criativas. Na verdade, o cinema nasceu como documentário. Os primeiros filmes dos irmãos Lumière, pioneiros do fazer cinematográfico, lá no final do século XIX, retratavam cenas do cotidiano dos franceses da época. Era um documentário. Acredita-se que o documentário tenha sido cunhado pelo cineasta escocês. Uma das maiores diferenças entre os dois estilos de filme é de que o cinema de ficção tem suas responsabilidades éticas, naturalmente, mas no documentário essa responsabilidade aumenta muito mais. Por quê? Para um ator, o filme em que ele está trabalhando é apenas um trabalho. É mais um trabalho, ele vai interpretar aquele personagem. Já para o sujeito de um documentário, a filmagem vai acabar, mas a vida continua. Esse personagem tem uma experiência existencial com o filme. Então eu não vou falar de uma pessoa que é querida, respeitada ou de repente odiada numa comunidade. Eu não vou mudar esse perfil a partir de uma concepção minha, de uma ideia minha, sem me aprofundar na pesquisa. Eu posso criar um problema sério, inclusive, para a comunidade, para as pessoas que deram depoimento e até mesmo para o diretor. Então, há uma responsabilidade muito grande de compreender o que você vai documentar e você é responsável por aquilo que você vai colocar, da forma como você vai colocar, da forma como o roteiro foi escrito. Então, aquela história, a partir daquele momento que o filme foi lançado, muita gente vai ver aquela história a partir
daquele roteiro, a partir daquele filme. Então a responsabilidade é muito grande quando se fala de filme documental. Outra diferença é que no documentário você lida com a realidade de uma forma mais intensa, o que inclui surpresas e também decepções, que fazem parte do mundo real. Então é muito natural você ir começar a pesquisar, começar a fazer um roteiro e até entrevistar pessoas sobre um determinado assunto e no caminho surgem histórias muito mais interessantes. Ou então, nada interessante, nada do que você esperava que as pessoas dissessem, as pessoas disseram. E de repente surgem coisas que você nem imaginava. Isso já aconteceu comigo. Eu fazendo filme, por exemplo, eu cito um filme chamado Apóstolo do Sertão, que ao longo das entrevistas que eu fui fazendo, eu me deparei com muito mais informações sobre o personagem, que era o Dr. José Rodrigues Ferreira, foi proprietário da Fazenda Cauã, e ao entrevistar a filha dele, cheguei lá e me deparei com duas netas que estavam na casa da filha de uma outra filha dele já falecida, e lá eu me deparei com um material extraordinário, com coisas que eu não sabia, que a minha pesquisa não tinha conseguido ainda atingir. O filme virou outro. Eu fiz praticamente um outro roteiro a partir daquela visita. Então, o que a realidade apresenta ao documentarista pode fazer parte do filme e enriquecê-lo, mas também pode causar problemas de logística, de planejamento, de repente coisas que você imaginava que ia ser contado e não foi, ou não foi como você imaginava que aquilo tinha acontecido. Chega alguém e diz, não, aquilo não aconteceu daquele jeito, foi assim, 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 e aí muda e muito da história que você está contando. Na ficção existe uma possibilidade muito maior de se planejar o que acontece no set, embora também exista espaço para improviso. Só que o controle é muito maior. No documentário, não. Eu coloco a câmera na frente da pessoa que eu vou ouvir e ele pode me surpreender com muitas informações ou pode de repente dizer que não sabe nada sobre aquela história que eu achava que ele ia contar. Aí eu vou ter que refazer esse roteiro, eu vou ter que encontrar formas de repente substituir aquele depoente. Enquanto que na ficção boa parte do que se vê no filme já está previamente estabelecido no roteiro, o documentário é muito mais orgânico. Ele se constrói enquanto está sendo feito. Cada depoimento, cada local, cada imagem, cada documento novo que chegou, cada fotografia nova que chegou, pode levar para cenas que você não tinha imaginado. Então, para muitos cineastas, a diferença entre os gêneros não importa muito, pois trabalha conscientemente na fronteira entre as várias formas de explorar a realidade. No final das contas, vai depender de inúmeras variáveis que estão fora do controle do cineasta. Vocês vão ver que entre o que começou a ser pensado, entre o argumento, o roteiro e o filme editado, há uma diferença muito grande. Como fazer um roteiro de documentário? Então, construa um argumento. O que é o argumento? O argumento é a história que você pretende contar com seu documentário, por meio de um texto corrido. Essa parte precisa ser escrita em formato de prosa, ou seja, um discurso, um discurso direto e em parágrafos, mantendo a disposição em atos, começo, meio e fim, e no tempo presente. Ainda nesse quesito, é aqui que todos os personagens importantes para o enredo devem ser apresentados. Lembrando que não há um consenso definido no que se diz respeito ao tamanho do argumento. Recomenda-se que seja algo aí em torno de 3 a 5 páginas, é uma coisa para cativar. E rapidamente o espectador que vai ler isso aí, e o produtor, ele vai entender que aquilo ali se trata de uma história interessante que dá um bom projeto. Faça uma pesquisa aprofundada. Volto a repetir, é importantíssimo, é necessário uma pesquisa aprofundada sobre o que você vai contar. Então, um bom roteiro de documentário é fundamentado em uma extensa pesquisa. Na história só poderão ser observados com mais clareza se a busca que você realizar for sólida, o que também ajudará bastante na criação de uma narrativa em torno do assunto, bem como vai facilitar a esquematização do arco, dos eventos a serem contados.
Tenha em mente que esse tipo de filme, no caso documentário, deve apresentar a realidade mais imparcial possível sobre um determinado fato e dar espaço para que diferentes pontos de vista sejam expressados. Escolha fontes que tenham algum desenvolvimento com a história ou que dominem o assunto, para que a sua obra tenha credibilidade na perspectiva do público. Então, eu vou contar uma história, por exemplo, sobre Brejo do Cruz, e eu vou entrevistar alguém que conhece pouquíssimo a história do Brejo do Cruz. Vai ficar falso, vai ficar feio, não vai ter credibilidade. Então, se eu vou contar a história, por exemplo, da ONG Mata Branca, eu vou ter que procurar pessoas que realmente conheçam a ONG Mata Branca, que saibam como ela surgiu, como ela atua, e isso vai estar lá na minha pesquisa lá atrás. A partir daí eu vou construir esses personagens para que tenha realmente credibilidade. Então, uma vez escrito, uma vez pego a história, uma vez pesquisado, uma vez iniciado o roteiro, aí a gente sugere que você faça uma revisão final de todo o projeto. Por fim, mas não menos importante, todo o material deve ser revisado, de preferência por alguém que não tenha feito parte do desenvolvimento da escrita, pois o fato de o documento ser analisado por diferentes pontos de vista vai ajudar na descoberta de falhas no próprio texto. Então, é importante que escrevi o roteiro, eu faço isso sempre. Eu mostro para pessoas que não conhecem aquela história ou que não sabem do que eu estou escrevendo, para que elas vejam se tem coerência, se faz sentido, se é chamativo, porque de repente pode ser uma coisa só da minha cabeça, né, que não dá um bom filme. Mas aí a partir das opiniões de outras pessoas, isso vai ficando mais bem amarrado, né? Então, como você pode contemplar no que a gente já colocou aqui, um roteiro não ficcional é composto por muitos elementos presentes nos scripts de ficção. No entanto, existem aspectos que não podem ser ignorados, com fontes confiáveis, volto a repetir, para estruturar os argumentos, e informações verificadas para mostrar compromisso com a verdade, além de garantir a credibilidade da obra. Eu preparei para vocês uma relação de filmes que vocês podem ver, filmes que estão inclusive no nosso canal no YouTube da Cauã Produções Culturais, que é a nossa ONG, e também filmes que estão no YouTube, filmes que estão rodando festivais, filmes que eu considero extraordinários, documentários extraordinários, que vocês poderão ver, tirar suas próprias conclusões. Vou colocar também aqui algumas ficções e até animações também. Então, assim, eu vou colocar para vocês essa relação e vocês fiquem muito à vontade aí para verem, para questionarem, inclusive comentar, se quiser comentar com a gente depois sobre o que vocês sentiram, quais as opiniões de vocês sobre esses filmes. Para pisar, para plantar o meu pé, o meu pão e colher meu irmão. Deixa eu ser, deixa-me aqui, que a floresta é minha casa. Deixa